pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui, sempre presencialmente. É bom de interagir com todos vocês, reencontrar velhos amigos, novos amigos, né? Parceiros, né? Então, fico feliz de todos estarem aqui conosco hoje para debater um tema muito importante, que é como estão, afinal de contas, os hospitais no Brasil em termos de evolução digital, né? Então, hoje é o lançamento, né, do mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. Esse é um estudo que vocês vão entender como ele funciona, a partir do índice de maturidade digital da Folks, e também que vocês todos possam, de alguma maneira, participar. A gente vai explicar um pouco essa dinâmica do estudo, dos resultados que nós já temos neste estudo, que vem acontecendo desde 2019, tá? Quero agradecer também à ANAP, uma parceria já de muito tempo, né? A gente vem participando de vários fóruns da ANAP, o próprio grupo de TI da ANAP, eu tive o privilégio de ser o coordenador técnico, ou melhor dizendo, a secretaria técnica por 2 anos no início do grupo, né? Então, a gente sempre esteve junto aqui com a ANAP, participando, e aqui é um fórum muito seleto para a gente discutir a nossa área de saúde digital, né? Então, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos ter a seguinte dinâmica, né? Vou primeiro apresentar para vocês o que é a Folks, alguns me perguntaram, né? Depois vou passar a palavra para o Luiz Virgínio, que eu já apresento, e também depois para o Felipe Reis. E aí a gente vai apresentar todos os resultados do estudo e depois abrir para a gente conversar a partir da participação presencial de vocês e também de quem está online, tá? Obrigado para quem está online. Também temos quantas pessoas? 100 pessoas exatamente agora conectadas online. Então, fico muito feliz também de estar com vocês aí remotamente, tá bom? Bom, vou primeiro apresentar a Folks, depois apresento os nossos palestrantes debatedores, e aí a gente começa o conteúdo, tá bem? Ok. Então, esse daqui. Para passar o slide, passa aqui. É o primeiro, não é? Ah, tem que botar para cá? Aí. Muito bem. Então, vou começar apresentando os nossos palestrantes. Eu sou Cláudio Juliano, eu sou médico de formação, sempre trabalhei com a área de saúde digital, desde criancinha, tá? Então, sempre me dediquei à área que a gente chamava de computação, e depois a gente foi evoluindo, né? Chamou de informática. A Carol já é da época da informática, se bem que a Carol é da época da computação, né? Somos da mesma idade, né? Carol é diretora... somos jovens. A Carol é diretora de operações da Folks, tá? Aliás, tem várias pessoas aqui da Folks hoje, né? Pessoas que estão conosco há algum tempo, outras que entraram recentemente, tá? Então, desde aquela época, a gente veio construindo, né, um conhecimento, trabalhando intensamente, sempre na área de que foi mudando, né, de computação, informática, na área de saúde digital. Então, esse nome saúde digital é novo, tá? Ela foi, de fato, cunhada através de uma resolução da Organização Mundial de Saúde que definiu que saúde digital, né, o uso de tecnologias digitais aplicadas à área de saúde, não só a assistência, mas também a gestão, mesmo a educação, tá? Tem essa referência exata para quem quiser procurar no site da Organização Mundial de Saúde, tá? Eu também tenho uma carreira mais acadêmica, né? Tenho mestrado, doutorado na área de informática em saúde, fui presidente da SBIS, né? Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e há 10 anos a gente fundou a Folks, né? Para começar a trabalhar o que a gente faz hoje, né? Nós trabalhamos com transformação digital na área de saúde, exclusivamente, né? Seja trabalhando em avaliar, planejar, executar, de maneira que a gente consegue elevar o nível de maturidade digital das instituições, tá bom? Então, vamos ter também aqui hoje o Luiz Virgínio, tá? Que trabalha na Folks há algum tempo também. Esse, sim, desde criancinha, né? Pela idade, vocês vão ver. O Luiz Virgínio tem muita experiência, é o nosso principal consultor quando a gente está falando de metodologias de avaliação, né? De como entender a maturidade digital geral dos processos da instituição, né? De como isso se desenrola em tecnologias digitais que automatizam os processos. Então, Luiz Virgínio é nosso consultor sênior, sempre quando está falando de saúde digital e metodologias de avaliação. Temos também conosco aqui o Felipe Reis,
que entrou na Focus há pouquíssimo tempo, né? Tem umas 2, 3 semanas. O Felipe é médico, trabalhou muito tempo na BP, né? Como gerente executivo focado em transformação digital e inovação. O Felipe se juntou à Focus como diretor médico de transformação digital e inovação, tá? Então, isso é um novo profissional que entrou no time. Já jogando, vocês vão ver já o Felipe falando sobre o nosso estudo, tá bom? Então, o Felipe está aqui conectado online, está visitando um cliente nosso, né? Porque alguém tem que trabalhar, não pode ficar aqui só assistindo e debatendo coisas, tem que estar trabalhando. O Felipe está em Blumenau hoje, não está lá na Philips, está num cliente que eu acho que usa Tazi, não usa MV. Ah, então, coisa curiosa, viu ali? Olha só, lá é Tazi? Ah, ainda bem, né? Ainda bem para a Philips, né? Mas para MV tem outros bons fornecedores aqui, o pessoal da Daedalus, Highland, Pixon e assim por diante, tá bom? Então, esse é o time que vai conversar com vocês hoje, tá? E um pouquinho da Focus. A gente começou há 10 anos, né? Nós vamos fechar agora esse ano, exatamente em dezembro, com 10 anos, tá? Eventualmente vocês vão ser convidados para a gente celebrar juntos isso. A Focus foi, ao longo do tempo, construindo várias formas de trabalhar com a área de saúde digital, especialmente nós nos qualificamos para ser o parceiro oficial da RIMS para a América Latina. Muitos de vocês até nos conhecem por intermédio da RIMS, né? A RIMS, nós somos o que eles chamam de Digital Health Technology Partner para a América Latina, tá? Então, tudo que aconteceu de RIMS nos hospitais da América Latina aconteceu através da Focus. A gente trabalhou analisando, preparando, empurrando esses clientes para se tornarem estágio 6 ou 7 da RIMS. É o trabalho que a gente tem feito aí ao longo do tempo. A gente tem presença e projetos realizados em mais de 100 instituições em toda a América Latina, foco muito claro Brasil. Nós já fizemos mais de 60 ciclos de transformação digital, né? Muitos desses orientado, guiado pelos modelos de maturidade da RIMS, né? Levando o hospital a um nível suficiente para ser certificado nos estágios 6 e 7. Muitos não relacionados à RIMS. Nisso, a gente tem trabalhado em vários países, né? Tem projetos muito bons na Costa Rica, na Colômbia, onde mais? No México, no Peru, falta um. Na Argentina, lógico, esquecendo do Vitor. O Vitor é nosso head da área comercial, é argentino, infelizmente, né? Aqui. Ninguém é perfeito, né, Vitor? Né? E a gente tem trabalhado nesses países sempre de maneira a orientar, a guiar a transformação digital. Isso é o que a gente faz. Bom? Muito bem. Com essa missão aqui de acelerar. Acelerar porque a gente quer que aconteça mais rápido, porque a gente crê que há benefícios concretos. Se há benefícios, a gente tem que antecipar esses benefícios. Por isso que a nossa missão é acelerar a transformação digital. Trabalhamos em clientes pequenos, médios, grandes, muito grandes, tá? De maneira muito mais técnica, algumas vezes, né? Pegando ali agora que eu vi o Fábio, né? O Fábio Lário do Sírio-Libanês, numa atuação muito técnica, ajudando na concepção de soluções digitais, especialmente do prontuário, uma nova fase que o Sírio está, até coisas muito focadas em implantação de soluções, acompanhar a implantação, como gestão de projetos, gestão de mudanças, análise de processos, né? Nas grandes redes. Então, hoje, quase todas as grandes redes são clientes da Focus, a gente trabalha com essas, então, tem uma diversidade de projetos na área de saúde digital, na área de transformação digital do pequeno, médio, do grande e do muito grande. Isso é ótimo, porque a gente se depara com situações muito básicas, onde a maturidade digital é muito baixa. E se depara com coisas muito sofisticadas, né? Que estão lá na fronteira da transformação digital, com tecnologias digitais que mudam as jornadas, transformando as jornadas muito mais digitais. Então, a gente tem o privilégio de transitar nesse mercado do básico ao avançado, né? De discutir os bits e bytes, né? E discutir as estratégias da instituição para conectar uma coisa com a outra. A gente precisa fazer uma liga entre a estratégia do negócio, as questões assistenciais e como as tecnologias digitais apoiam isso. Então, nosso trabalho vai nessa direção. Já falei disso, né, de serviços profissionais, consultoria, treinamento, a gente tem focado muito em também ter
a capacidade de transmitir esse conhecimento para poder o mercado crescer todos juntos, tá? E hoje, o que é que a gente vai falar para vocês? De um lançamento, né, de um mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. Esse mapa ele foi concebido a partir de um método que a gente desenvolveu em 2019, a gente vai já falar sobre isso, que é o Índice de Maturidade Digital. Depois que a gente explicar a origem deste método, porque na Focus tudo tem que ter método, tá? Uma coisa que a gente brinca internamente, assim, não adianta só ir lá e dar um palpite, né? Vou lá no Sírio e dou um palpite sobre o prontuário, não é assim que a gente trabalha. A gente tem que ter uma metodologia, algo que nos oriente de como fazer isso acontecer. Então, a origem desse estudo tem um método, que é o Índice de Maturidade Digital, tá? E depois a gente fala do estudo em si, né, como vamos fazer um recorte aqui especial para a ANAP, tá? Dos hospitais ANAP que responderam a esse questionário. Já digo aqui, para ter um disclaimer, não é um estudo oficial da ANAP, tá? Não é. É um recorte que a gente fez dos hospitais que disseram, sou membro ANAP. Tá? Depois aqui já um pouco de investigação dos resultados, algumas hipóteses. Será que nós vamos ter uma maturidade digital maior se a gente tiver uma cultura organizacional mais digital? Será que isso é verdade? Será que se a gente tiver equipe boa de TI, também eu vou ter, né, uma maturidade digital geral também maior? Então, a gente vai começar a testar hipóteses. E eu queria fazer um convite a todos vocês, aqui estão presenciais e online. Vamos pensar que hipóteses a gente gostaria de testar e encomendar aqui para a nossa equipe, para em próximos encontros, a gente poder responder essas suas perguntas, com hipóteses do tipo, será que se eu tiver um orçamento, que é uma das perguntas, um orçamento dedicado, organizado à transformação digital, isso de fato impulsiona a maturidade digital geral? É uma pergunta, não tem essa resposta hoje. Então, eu queria que, à medida que a gente fosse apresentando, vocês fossem entendendo, e questões vocês podem fazer hoje, e que a gente vai conseguir responder, e outras que a gente vai ter que estudar a partir da nossa base feita até agora, tá bom? Então, é um convite, de fato. Assim como eu vou convidá-los daqui a pouco a responder aqui no quente, né? O que é que vocês acham que tem de maturidade digital, e também depois vocês, fornecedores da área de saúde digital, convidar os seus clientes a responderem o nosso índice, que é a base de tudo. Assim como alguns hospitais presentes que não responderam ainda, podem responder no site da Focus o índice de maturidade digital, ele é gratuito, tá? E a gente gera um relatório de avaliação gratuito também. Assim como aqueles hospitais que já responderam o índice, podem responder de novo, tá? Por isso que a gente entende que esse mapa, a gente está sendo apenas aqui como Focus um facilitador de tudo isso, tá? Mas é para ser um instrumento de avaliação nacional dos hospitais brasileiros com foco na saúde suplementar. A gente não está entrando também, quero dizer isso, no SUS, tá? Porque no SUS tem um projeto especial que o Virgínio vai já contar, que é junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tá? Aliás, cadê o pessoal? Ah, tá ali, Juliana. Muito bem, você também. E não sei se online tem mais alguém, Tatiana. Então, ótimo. Então, vocês estão aí online. A gente também vai dar uma pincelada nisso. Mas só para deixar bem claro, o que a gente vai mostrar hoje não é um dado oficial de governo, não é um dado oficial da ANAP, é um estudo realizado pela Focus, a partir do Índice de Maturidade Digital, com foco no setor privado. Tá bom? Virgínio, conta um pouquinho para a gente aqui sobre o método. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, aqui sobre o método. É o de cima aqui que passa, Cláudio? É o último aqui, né? Aí foi. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o método do DMI, como que ele foi concebido, tá? Como que ele foi criado e como que a gente tem utilizado, como que ele funciona e como que a gente tem utilizado ele nos nossos projetos. E depois o Dr. Felipe vai falar um pouco mais sobre esse projeto específico. A gente fez um recorte ali, vai trazer alguns resultados interessantes para vocês, tá? Bom, o que é, então, o DMI, tá? O nosso Índice de Maturidade Digital.
ele foi desenvolvido pela Folks e a ideia é que ele indique o nível de maturidade digital de uma instituição em saúde. Tá? Aqui a gente vai falar bastante, vai focar bastante em hospitais, mas ele não é voltado só para hospitais, tá certo? Vocês vão ver que ele é um instrumento de autoavaliação, tá? O próprio hospital, geralmente a gente costuma, né, acompanhar os hospitais na resposta, ele basicamente, né, aqui, falando aqui do como também, ele é estruturado como um questionário, tá? Que tem lá várias perguntas. Todas as perguntas têm uma mesma estrutura, por isso que a gente diz que ele é simples de ser respondido, né? Então, ele tem todas as perguntas têm uma mesma estrutura, que é estilo uma escala Likert, né? Que é uma pergunta e tem 5 opções de resposta. E a gente consegue, por meio dessas respostas, indicar o nível de maturidade digital em relação àquele aspecto específico que está sendo perguntado naquela questão. Então, aí se eu escolho lá a opção 1, significa que é menos maduro em relação àquele aspecto. Se eu respondo a opção 5, significa que eu tenho maior nível de maturidade naquele aspecto, tá? Então, aí com isso eu consigo obter um método simples, né? Um questionário que pode servir como uma autoavaliação, mas ao mesmo tempo que ele é simples e rápido, ele é abrangente, porque ele consegue passar por todos os principais aspectos de saúde digital. Então, por que eu utilizo o DMI? Qual que é a ideia? A ideia do DMI é avaliar o progresso da adoção de uma instituição de saúde de acordo com objetivos da organização, entendimento das forças, fraquezas, oportunidades e benchmarking. Tá? Inclusive, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente tem utilizado o DMI ao longo dos nossos projetos, né? E algo bastante interessante é que a gente consegue utilizar, por exemplo, a gente vai trabalhar num projeto de transformação digital, ou num projeto de certificação da RIMS. Uma das primeiras coisas que a gente faz é chegar no hospital e conhecer o hospital. A gente precisa avaliar o hospital, entender como aquele hospital funciona. E uma forma bastante útil, né, e simples de fazer isso é aplicando o DMI. Então, a gente fica ali junto com o cliente, a gente, vamos responder o DMI, todas essas questões. A gente passa por vários aspectos que eu vou falar aqui daqui a pouco, e aí com isso a gente tem um índice da maturidade digital daquele cliente naquele momento, uma fotografia daquele momento. A gente faz todo o projeto de transformação digital, às vezes esse projeto usualmente é dividido em ondas, e a cada onda a gente consegue ir avaliando quanto a maturidade daquele hospital aumentou, tá? Em relação à saúde digital. Então, como que o DMI está estruturado? Então, como eu falei para vocês, é um questionário, tá? Esse questionário ele tem lá várias perguntas que elas estão categorizadas ali em 5 domínios e 2 dimensões, tá? No final, a gente obtém um índice de maturidade que está ali dividido em quatro faixas aqui. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um desses, tá? Então, quais são os domínios que a gente tem? Então, cada pergunta, ela avalia um aspecto específico de saúde digital que está em um desses 5 domínios aqui. Tá? Então, a gente tem lá serviços e aplicações. Serviços e aplicações está mais voltado ao quanto eu adoto tecnologia. Então, eu vou olhar, por exemplo, o nível de utilização do sistema. Eu tenho lá um prontuário eletrônico, mas ele é utilizado? A documentação clínica está nesse prontuário? Aí eu já começo a olhar também algumas coisas um pouco mais avançadas. Eu tenho apoio à decisão clínica? Quando eu prescrevo algum medicamento, ele me dá um alerta se caso tiver uma interação medicamentosa? Eu tenho protocolos informatizados? Eu tenho checagem à beira-leito? Então, como que eu adoto a tecnologia e como que ela auxilia ao longo do processo? Aí eu tenho a parte aqui de dados e informações, que avalia mais o aspecto de como que os dados, as informações são utilizadas dentro da instituição de saúde para melhorar o processo, para eu avaliar o hospital, avaliar aquela instituição e trazer melhorias, né? Então, aqui eu olho muito, por exemplo, para Analytics, tá? E os resultados disso. Aí eu tenho uma outra questão que é a infraestrutura e arquitetura. Então, aqui eu não olho só para a tecnologia que foi adotada, eu olho também para o quanto a minha infraestrutura está ali adequada para a adoção daquela tecnologia. Então, rede, segurança, privacidade do paciente. Então, como que a minha infra contribui para a adoção da tecnologia. Aí eu olho também para estrutura e cultura.
Isso é uma coisa que é bastante típica nas instituições de saúde. Às vezes a gente tem lá uma TI que quer, né, melhorar a saúde digital, que quer melhorar a adoção de tecnologias, mas a gente não tem uma estrutura e uma cultura organizacional que favorece isso. Tá? A mesma coisa vale aqui para a questão da estratégia de governança. Né? Então, esses dois aspectos ali, estrutura e cultura, olha muito para a questão da TI, como que a TI está organizada, se está capacitada ou não para adotar mais tecnologias e preparar mais o hospital. E a parte de estratégia e governança, que olha para a governança de saúde digital. Será que a saúde digital, a transformação digital já está dentro do planejamento estratégico da instituição? Será que a minha alta gestão apoia a transformação digital? Será que existe resistência à mudança? Então, aqui a gente tem muito fornecedor de soluções tecnológicas, né, e muitas pessoas também, profissionais de hospitais. Certamente vocês já devem ter passado por esse tipo de problema aqui relacionado à estrutura e cultura e governança e estratégia, né? Porque é muito comum a gente ter resistência à mudança. E aí, além desses 5 domínios, cada questão também está categorizada aqui em 2 dimensões: a adoção da tecnologia e preparação para a jornada digital. Então, quando eu falei principalmente dessa parte aqui de serviços e aplicações e dados e informações, são 2 domínios que estão muito relacionados com isso aqui, com a adoção da tecnologia, que é o quanto eu adoto a tecnologia dentro da minha instituição. Enquanto que esses outros domínios aqui, principalmente estratégia e governança, estrutura, cultura e infraestrutura, está mais olhando aqui para preparação, o quanto eu estou preparado para adotar a tecnologia e para seguir com a jornada em saúde digital. Bom, quando a gente responde, então, um questionário, né, cada pergunta ela vai ter uma pontuação e, no final, a gente tem um valor, né, final, que seria o índice daquela instituição, de acordo com aquilo que eu respondi. E nesse índice, eu tenho aqui 4 faixas. Então, é um índice percentual, tá? De 0 a 100. E a gente dividiu aqui em algumas faixas. Então, a gente tem a faixa aqui tradicional, que a instituição ainda não tem uma estratégia formal, tá, para a transformação digital. As lideranças ainda não estão preparadas, não estão apoiando a transformação digital, então a gente considera isso como um hospital ainda tradicional. Aí a gente vem aqui para a fase de evolução, que a instituição já iniciou ali a jornada, já começou a informatizar, já começou a adotar a tecnologia, e a liderança já entende que é necessário, que aquele processo de transformação é necessário, mas ele ainda está aqui parado. A gente até costuma brincar dizendo, não, é um fato, né? Aqui no Brasil é muito comum que as instituições fiquem aqui durante muito tempo nessa fase aqui, né? Entre 50, 40, às vezes até um pouquinho mais, mas a maioria das instituições estão aqui nessa fase de evolução. E a gente percebe que isso acontece porque eu adoto a tecnologia, eu vou ali no arroz com feijão, né? Mas chega um momento que eu fico ali estagnado e não evoluo mais. Porque aí eu dependo muito da alta liderança, eu dependo muito de ter um planejamento estratégico focado em transformação digital, eu dependo de capacitação, eu dependo de uma preparação maior. E muitas vezes eu acabo não indo para frente por conta disso. Mas a gente tem ainda a faixa aqui de sofisticação, que aí eu já comecei a evoluir mais e já estou colhendo os frutos da transformação digital. E aqui a fase de inovação, que é uma coisa contínua. Eu vou melhorando continuamente, adotando tecnologias e me preparando cada vez mais. Eu queria, rapidamente, antes de passar aqui a palavra para o Felipe, só explicar um pouco para vocês como que a gente tem utilizado o DMI nos nossos projetos, né? Então, eu falei para vocês que uma das coisas que a gente costuma fazer bastante é utilizar o DMI para avaliar um hospital, para fazer um diagnóstico inicial daquele hospital. E a gente vai reaplicando o DMI ao longo do projeto, né? Depende do projeto, a gente aplica algumas vezes. Se o projeto é menor, aplica no final, para a gente ver o quanto aquele hospital evoluiu, né? Em termos de saúde digital. Algo bastante interessante, o Cláudio citou aqui para vocês, de um projeto que a gente teve uma parceria com o AOC, né, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Por meio de um projeto PROAD, o Ministério da Saúde criou um índice baseado no DMI,
que se chama IMDS, né? Índice de Maturidade Digital para Estabelecimentos de Saúde. Exatamente a mesma estrutura do DMI, exatamente a mesma ideia do DMI, e o projeto principalmente é avaliar, monitorar continuamente o quanto os estabelecimentos de saúde aqui no Brasil estão evoluindo com a estratégia de saúde digital para o Brasil, desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, a gente, inclusive, já fez 2 pilotos, um no estado todo de São Paulo e um no estado do Amazonas. Né? A gente já tem, são resultados que estão públicos, vocês podem acessar pelo Ministério da Saúde. E esses resultados mostram o índice de maturidade digital atual, né, nesses 2 estados, e a ideia é que ele seja aplicado continuamente, né, em larga escala, tá bom? Além disso, a gente também criou outros índices, né, com base no DMI. Então, a gente criou alguns índices mais específicos, como o índice de maturidade digital para avaliar toda a cadeia medicamentosa. Então, é um índice específico que avalia lá desde quando o medicamento chega na instituição e é unitarizado e é armazenado, até o momento que prescreve, é dispensado e é administrado no paciente. Então, é a cadeia medicamentosa. Então, ele olha com mais detalhe para isso. Nós temos também um outro índice, que é o da telemedicina, né, telesaúde, que avalia especificamente os serviços de telesaúde, a maturidade dos serviços de telesaúde. Não é para avaliar a tecnologia em si, tá? Não é para avaliar uma plataforma de telemedicina, é para avaliar o quão maduro o serviço de telemedicina é dentro daquela instituição. E, recentemente, há pouco tempo agora, há um mês, a gente criou também um outro índice mais específico para a medicina diagnóstica. Tá? Então, todos esses índices foram baseados especificamente no DMI, na mesma estrutura, tá bom? E aí, agora eu vou passar a palavra, então, para o Dr. Felipe, que vai passar um pouco para vocês os resultados que a gente obteve com esse estudo. Obrigado, pessoal. Só fazer um complemento aqui, antes do Felipe, só para o Virgínio... Opa, deixa eu voltar aqui. Só voltar, porque eu quero instigá-los a pensar nisso daqui, ó. Percebam que aqui vocês vão já ver aqui um quadrante, porque são 2 eixos de avaliação quando a gente está falando das dimensões. Um eixo que avalia aqui o quanto a instituição está preparada para a sua jornada digital, de sair de uma instituição mais baseado em processos manuais, analógicos, muito papel circulando, para algo mais avançado. Então, esse é o eixo. Por isso que o índice se subdivide em 2 notas, né? Uma nota que olha esta dimensão, quanto mais à direita, mais a instituição se preparou para ser digital, que tem a ver com o que o Virgínio colocou, com estratégia, governança, equipe, avaliação de resultados e assim por diante. Tá? E o quanto neste eixo aqui, quanto mais alto, mais tecnologia ela já colocou para rodar. E o que eu quero que vocês fiquem pensando imagine que a instituição está aqui, ó, na parte superior, lá em cima, aqui onde eu estou colocando. Isso aqui vocês vão ver já um quadrante. Mas se ela está muito aqui, ela quer dizer que ela comprou um monte de tecnologia, mas se preparou pouco para a jornada digital. Então, é uma base fraca, certo? Ela não fortaleceu o seu alicerce. Ela está só comprando e implementando e esquecendo de se preparar para isso. Eu costumo dizer que é um castelo de cartas, porque rapidamente, se você soprar, ele desmorona. Tá? Qual é o cenário ideal? É que eu tenho alta preparação e alta adoção. Aí eu tenho uma instituição madura digitalmente. Então, a gente sempre tem que caminhar na maturidade digital nessas 2 dimensões. Estar mais preparado e comprar a tecnologia. Tá bom? É interessante o comentário do Cláudio, né? Eu falei que a gente tem lá o índice, o DMI, né? Que é um valor numérico, mas a gente tem subíndices. Né? Então, eu tenho aqui um valor específico para essa dimensão de adoção, outra específico para preparação e também para os domínios. Então, quando eu avalio uma instituição específica, eu consigo ver, inclusive, onde está a principal dor dela. Se a principal dor, por exemplo, está... Às vezes ela adotou um monte de tecnologia, mas a gente vê que não tem capacitação da equipe, a gente vê que não tem um planejamento estratégico que
esteja fortalecendo a saúde digital. Então, aí a gente já direciona, inclusive, as nossas ações com base nisso. Teve projeto que a gente viu que tinha problema de estrutura e cultura, problema de governança, a gente falou, não, a gente vai precisar atuar até na capacitação dessa equipe, na estruturação da equipe de TI, a gente vai precisar fazer workshops e conversar com a alta gestão para envolver mais a alta gestão no projeto. Então, aí, com isso, fazendo essa análise, a gente consegue ir num grau de detalhe bastante específico. E até mesmo os subdomínios, né? Eu falei dos domínios, mas cada questão é um subdomínio, porque cada questão avalia um aspecto específico de saúde digital. Então, eu consigo ver ali onde estão os maiores problemas, né, as maiores dores daquela instituição. Ou daquela região, a gente está fazendo muito isso com o IMDS, né? Olhando para uma região específica. Então, a gente também consegue extrair vários dados. O Dr. Felipe vai falar um pouquinho mais para vocês disso. Vamos lá. Pessoal... Só um minutinho, Felipe, tem uma pergunta. Vai lá, claro. Vamos deixar para o final, tá bom? Porque tem muita coisa que o Felipe vai mostrar agora que vai até te responder ou vai te provocar a pensar em outras coisas. Ô, Felipe, está com você. Na medida que você quiser passando, você tá bom. Passa do lado de cá. Tá bom. Quero agradecer a todos pela presença. A gente está com 145 pessoas online, mais as pessoas que estão aí ao vivo no auditório, então uma audiência muito boa. A gente vai falar um pouquinho aqui do mapa de transformação digital, já tem algumas perguntas aqui no chat a respeito da metodologia, vai ser a primeira coisa que a gente vai falar, como é que é a constituição dessa amostra. Pode passar para mim, por favor, Cláudio? Então, como é que foi feito a base de dados que vai ser apresentada aqui para vocês hoje? São dados de 225 instituições, são 175 hospitais. Os dados que nós vamos apresentar aqui hoje são de hospitais. A gente foram realizados nesse período, esses 175 foram avaliações feitas voluntariamente e são autoavaliações, ou seja, a própria instituição, um representante dessa instituição que fez o questionário, respondeu esse questionário. Aqui a gente colocou uma distribuição temporal, a gente está falando do quadriênio 2019 a 2022, quase um quadriênio, porque nós encerramos agora, né, fizemos o corte em setembro de 22, sendo que foram 60 autoavaliações em 19, 53 em 20, 73 em 21, 39 em 22. Por que a gente não considerou nessa apresentação aqui para vocês um dado evolutivo temporal? Porque nem sempre as instituições responderam os dados ano a ano. Então, a composição dessa amostra ao longo do tempo, ela não se mantém homogênea. Então, é difícil afirmar. Nós fizemos informalmente até uma avaliação para ver como é que o índice geral se comportou, mas é difícil afirmar ou inferir qualquer tipo de mudança ao longo do tempo, sabendo que tem uma heterogeneidade dessa amostra nesse horizonte temporal. As instituições participaram voluntariamente, foram sempre autorrespostas, e nós checamos os dados de identificação dessa instituição baseado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Inclusive, enriquecemos a base a respeito do tipo de estabelecimento, natureza jurídica e se atende ou não o SUS a partir do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o CNES. A gente também enriqueceu a base com alguns dados do Observatório ANAP para os hospitais pertencentes à ANAP. E nos hospitais que ao longo do tempo fizeram mais de uma avaliação, a gente sempre considerou a avaliação mais recente e preenchida por uma liderança da empresa. Esses foram os dois critérios adotados para a gente nos hospitais que tiveram mais de um preenchimento ao longo do tempo, tá? A gente cruzou essa base com dados do CNPJ, e-mail corporativo de informantes, CEP, para a gente ter certeza de que quem preencheu aquele dado é realmente uma pessoa daquela instituição, essa instituição está localizada em determinado lugar, é uma instituição com essa e essa característica. Então, a gente cruzou esses dados para ter certeza a origem correta daquele dado, tá bom? Pode passar, por favor. A gente estruturou esse estudo que está sendo apresentado aqui em 4 partes. Na primeira, nós vamos passar no índice de transformação digital, no DMI dos hospitais brasileiros que estão nessa base. Depois nós vamos falar um pouquinho dos hospitais da ANAP
sendo que nos hospitais da ANAP a gente conseguiu, a partir dos dados do observatório da ANAP, enriquecer um pouco a base, e aí vale ressaltar, a gente sempre complementou com o dado do observatório conforme o ano de preenchimento. Então, por exemplo, um hospital ANAP reportou um dado em 2020, mas ele só se tornou hospital da ANAP em 21, então a gente não considerou ele como um hospital ANAP, assim como os dados dele também sempre foram retirados do observatório conforme o ano em que ele fez a autoavaliação. A gente também, na parte de cultura e estratégia como fator de evolução, a gente utilizou os 175 hospitais e a gente pegou 6 subdomínios específicos. Subdomínios são as questões que compõem os domínios, são exatamente as perguntas que compõem os domínios. E a gente quis olhar um pouquinho como essas duas questões, como esses 6 subdomínios influenciam o DMI de uma forma geral. Essa é a terceira parte da apresentação. E, por fim, nós somos parceiros da RIMS aqui no Brasil, né? E a gente quis fazer uma análise em relação a como que a metodologia RIMS ela se comporta frente ao DMI. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem algumas informações adicionais, que durante os 4 anos, né, que a gente tem o DMI aberto e que as pessoas estão respondendo, a gente teve algumas modificações na estrutura das perguntas, principalmente na questão de facilitar a compreensão e também para a gente ter respostas mais homogêneas, ter respostas mais estruturadas. Então, houve, sim, troca de versão desse questionário, entretanto, sempre as mudanças foram mais relativas à estrutura das perguntas do que propriamente ao subdomínio ou ao domínio. Então, isso não se modifica ao longo do tempo. Por isso, a gente, inclusive, não avalia todos os subdomínios ao longo dos 4 anos separados em relação ao impacto dele no DMI. Mas tem 6 questões que a gente conseguiu, 6 subdomínios que a gente conseguiu homogeneizar, que são exatamente esses de cultura e estratégia, que a gente conseguiu homogeneizar ao longo do tempo e trazer para vocês um resultado de uma análise do impacto desse subdomínio em relação ao DMI final, ou seja, o impacto daquela questão específica em relação ao resultado final que vocês vão ver na terceira parte da apresentação. Aqui tem algumas perguntas a respeito de como é que é a composição da amostra e etc. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês. Pode passar, por favor? Então, vamos começar com os resultados de transformação digital dos hospitais brasileiros, considerando esse quadriênio, 2019 a 2022. Aqui é a distribuição geográfica dos hospitais que fizeram a autoavaliação. Então, vocês podem ver que tem uma predominância de hospitais na região sudeste, né, sendo a maioria deles na região de São Paulo. A nossa inferência é que a principal, a sede da Flux em São Paulo, é a nossa principal atuação, enfim. Então, nós atuamos no Brasil inteiro e não à toa temos hospitais do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Nós tínhamos, inclusive, na base de dados, hospitais de fora do Brasil, instituições de fora do Brasil que também responderam e fizeram a sua autoavaliação. Mas a gente entende que, pela nossa localização geográfica, provavelmente isso também influenciou a distribuição geográfica, já que a gente também fez uma checagem para saber se essa distribuição refletia, por acaso, de certa forma, a gente sabe que não é uma amostra representativa, mas se por acaso ela correspondia também à distribuição dos hospitais brasileiros pelo Brasil conforme a base do CNES, e não corresponde, tá? Há uma concentração muito grande em São Paulo, desproporcional ao número de estabelecimentos. Então, reflete, de fato, tem outros fatores aí, provavelmente a localização da Flux como sede em São Paulo deve refletir essa distribuição, concentrando grande parte na região sudeste e em São Paulo. Podemos prosseguir. Aqui, exatamente utilizando a base cadastral do CNES, a gente enriqueceu e pegamos aí qual que é a natureza jurídica. Então, nós temos nessa base, nessa amostra que a gente vai apresentar, 10% de instituições de administração pública, 54% de entidades empresariais e 36% de entidades sem fins lucrativos. Ok? No Brasil, a gente tem uma certa confusão nas autorrespostas em relação a instituições empresariais, por exemplo, que prestam serviço ao SUS. Essas entidades nem sempre são entidades filantrópicas. Então, nós respeitamos exatamente qual é a base
exatamente o que está descrito no CNES em relação àquela instituição. Então, nós temos 47% das instituições da amostra, da nossa base de dados, desses 175 hospitais, atendem clientes ao SUS, prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, 53% não. E 40 dos 175 hospitais, 23% da amostra, são membros da ANAP. Então, a gente considerou uma participação bastante considerável dos hospitais da ANAP dentro do nosso estudo. Pode passar, por favor. E aqui o índice de maturidade digital dos hospitais brasileiros nesse quadriênio. Nós temos um índice final de 44,13%. Esse índice é um percentual que corresponde ao aproveitamento percentual em relação a todos os quesitos, a todos os subdomínios, gerando essa nota final. Então, os hospitais brasileiros dessa base de dados, de 175 hospitais, encontram-se no nível de evolução próximo a chegar no nível de sofisticação, né, que é 50% o limite, mas ainda num nível de evolução. A gente também fez essa análise do MI por natureza jurídica, não há uma diferença significativa, todos eles se encontram em estágio de evolução, os hospitais de administração pública, as entidades sem fins lucrativos e as entidades empresariais, embora os hospitais de administração pública tenham um DMI um pouco abaixo dos outros. Em relação a atender não ou SUS, a gente tem 45,77% o índice dos que não atendem SUS e 42,27% dos que atendem SUS. Também a gente não considera que tem uma grande diferença no índice de maturidade digital destas instituições. Cláudio, Luiz, vocês querem fazer algum comentário? Felipe, é importante vocês entendam que esses 44,13% representa a média da nossa amostra, tá? Não estamos dizendo aqui que os hospitais brasileiros em todo o país têm 44% de maturidade digital usando esse nosso método, tá bom? Na nossa amostra, com todas as considerações que o Felipe já fez, como, por exemplo, concentração no Sudeste, etc., essa é a nossa média, tá? Mas, por outro lado, por que ela é importante? Porque a gente consegue, ao longo dos próximos meses, próximos anos, acompanhar para onde ela está caminhando, tá? Ela, como é uma amostra, inclusive, ela pode cair, em média, à medida que a gente tem mais e mais hospitais que entram nesta amostra e que têm uma maturidade mais baixa, tá? Então, são as ressalvas que eu tenho, mas é ótimo saber onde estamos. E se a gente vai considerar aqui uma faixa de 25% a 50%, né, uma faixa, um percentual longo, né, de 25 pontos, a gente consegue saber se a gente está saindo pelo menos de uma fase indo para outra. Será que com todos os esforços de tornar o hospital mais digital, vai sair daqui e vai para cá, em média, né? E à medida que a gente faz mais recortes específicos, mais próximos e similares são as instituições que estão sendo comparadas. Imagina que a gente faz isso, e nós já fizemos para 2 ou 3 grandes grupos de hospitais, e aí a gente tem a média do grupo, mais próximos ainda um do outro. E aí consegue saber se naquele grupo específico de hospitais a gente consegue avançar. Tá? Então, essas são algumas ressalvas que eu tenho e complementa aqui a explanação do Felipe. Pode continuar. Vamos lá, pode seguir para o próximo. E aqui, gente, a gente vai abrir para vocês as dimensões, a gente vai apresentar para vocês as dimensões, mas antes a gente gostaria que vocês participassem conosco, colocando as instituições de vocês, aonde vocês imaginam que elas estão nessas duas dimensões. Aqui eu sei que a gente tem aí também muitos fornecedores, né, de serviços de tecnologia que estão aí presentes conosco. E aí, para os fornecedores, eu quero que vocês imaginam o principal cliente, ou vocês pensem em um cliente específico. Eu gostaria que vocês nos ajudassem aí para a gente comparar como vocês imaginam que a gente está nessa distribuição e como a gente realmente está. Então, pensem na instituição de vocês, lembrando sempre que esses domínios são o quê? A adoção tecnológica é a capacidade que aquela instituição, ou como aquela instituição,
adquiriu ferramentas tecnológicas, adotou, incorporou tecnologia dentro dos seus processos. E a preparação para a jornada digital é como essa instituição organiza ou se organiza para lidar com essa tecnologia, seja de forma de cultura, de sustentação, de organização, de estratégia, como é que ela se prepara para ter uma jornada digital adequada. Então, esses dois pontos são as dimensões, e a gente gostaria que vocês colocassem nos quadrantes, pensando que o quadrante superior direito é o ponto ideal, ou seja, um alto nível de preparação para a jornada digital e também nível de adoção tecnológica também alto. Então, o quadrante superior direito é o nível ideal. Onde vocês imaginam que as instituições de vocês estão, ou para os fornecedores que estão aí presentes conosco, onde vocês imaginam que o seu cliente está nesses domínios? Então, a gente tem aqui o QR Code, a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Vai mostrar online agora o que vocês já estão votando. Pode dar um refresh, Carol, por favor. À medida que vocês vão escaneando esse código aqui, opa, já apareceu, tá? Então, são as votações que vocês fizeram, né? Colocando aqui nesse eixo o quanto vocês acham que o hospital está maduro nessa dimensão e quanto está preparado. E aqui é a percepção de vocês. De novo, é uma alta avaliação, altíssimo nível, reativa à percepção que vocês tiveram até agora, e aqui a gente tem, né, um pouco da distribuição que vocês entenderam. O que é que eu gosto de comentar nesse momento? Ó? Primeiro, quem está aqui, não sei se foi um... Não, mas valeu, tá? Obrigado para quem fez isso, porque aqui é o seguinte, acho que foi alguém da Focus, é combinado, né? Que comprou só tecnologia, colocou tudo, mas esqueceu de se preparar. É aquele castelo de cartas, aqui está fácil, não precisa soprar nada, é só puxar uma cartinha que ele já cai, né? Essas aqui, ó, estão num caminho, digamos, mais conservador, né? Quem está aqui, se tivesse um pouquinho mais para cá ainda, né? Quem está aqui nessa ponta, está assim, conservadoramente se preparando, se estruturando. Sabe aquele pessoal que fica noivo 15 anos e não casa? Mais ou menos isso, né, Ana? Não é o nosso caso, né, Ana? Não é o nosso caso. Mas está muito conservador, né? Vai só se preparando, mas não teve ainda a possibilidade de colocar a tecnologia para rodar. Esse quadrante, como o Felipe comentou, superior direito, é o ideal, tá? É o ideal. Dá um outro refresh, por favor, Carol. E aí, esse aqui é o nosso desenho da nossa dinâmica agora. Percebam, ó, percebam que a maioria está dizendo que os hospitais estão aqui, quadrante inferior esquerdo, mas já se aproximando do centro. Qual é a jornada digital ideal de um hospital? Ele sai daqui, ó, e transita para cá. Esse aqui ou é muito otimista ou é verdade, não sei. Vamos avaliar, né? Vamos lá, Carol, avaliar, ver como é que tá. Tá bom? Muito bom, pessoal. Obrigado quem participou presencialmente e online, tá? Que é só uma dinâmica para a gente ir percebendo. E agora volta a palavra para o Felipe, porque agora a gente vai ver o resultado do índice em si nesse mesmo estilo. Perfeito. Com você. Perfeito. Então, eu tenho a impressão que a nossa audiência acertou em qual quadrante a média de todos os hospitais está, né, no inferior esquerdo, mas bastante próximo à linha de adoção tecnológica. Aqui chama atenção para a gente, então vocês vejam que nossos hospitais já estão adotando tecnologia, já estão adquirindo ferramentas digitais. Entretanto, veja que o quadrante inferior direito, ele está muito pouco ocupado, diferente da impressão que a gente teve ali. Muita gente achou que os hospitais estavam se preparando, mas ainda não adotando tecnologia. E a impressão que a gente tem, olhando para esse gráfico, é que os hospitais primeiro adotam tecnologia, ou seja, se tem muito mais hospitais ali no quadrante superior à esquerda, ou seja, hospitais que já adotaram tecnologia, do que hospitais que se prepararam e ainda não adotaram a tecnologia. E aqui eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas o comportamento dessa base, desses 175 hospitais, nos parece que é adquirir
incorporar tecnologia dentro dos seus processos, ferramentas digitais dentro da sua jornada, antes de realmente ter uma preparação organizacional para que essas tecnologias se sustentem. Esse parece o movimento da base. Mas nós ainda temos muitos hospitais, cada pontinho aqui representa um hospital diferente, né? Nós ainda temos uma grande quantidade de hospitais no quadrante inferior esquerdo, ou seja, ainda sem um nível de adoção tecnológica alto e também com a preparação baixa. E aqui, conforme o Cláudio falou, né, tem alguma organização que se considera completamente não preparada para a jornada digital? E sim, tem uma organização que já adotou, já incorporou tecnologia dentro dos seus processos. Olha só, esse pontinho azul aqui, bem em cima da linha do eixo Y aqui, né, do eixo vertical, que já tem uma incorporação tecnológica dentro dos seus processos, dentro dos seus serviços, mas ainda não tem ferramentas de organização para que esse modelo se sustente. Perfeito? Cláudio, algum comentário? Luiz também, se quiserem comentar alguma coisa. Já tem bastante material e tenho certeza. Perfeito, vamos lá. Aqui para fazer comentários. Vamos lá. Beleza, vamos lá então. Agora, a gente analisando esse índice e a sua distribuição nos domínios dos hospitais brasileiros. O menor nível em relação ao domínio, que tem um índice mais baixo, é dados e informações. Aqui não está aparecendo na apresentação, acho que foi um erro aí na diagramação, mas o índice mais baixo, um pouquinho acima dos 30%, é dados e informações. Ou seja, os hospitais, e aí o mais alto é serviços e aplicações. Isso para a gente é interessante porque toda vez que um hospital começa a se informatizar, se digitalizar do ponto de vista de incorporar soluções, naturalmente ele passa a ser um maior gerador de dados. As ferramentas digitais, elas levam ao aumento do volume de dados que essa instituição é capaz de gerar. Entretanto, esses dados não nos parecem estar, pelo menos na amostra que nós estamos compartilhando com vocês, suficientemente organizados e trabalhados para que gerem valor para as organizações. Então, veja, nós temos um grande material para ser trabalhado e transformar em valor para a nossa sociedade, para os clientes dos hospitais, enfim. Então, aqui eu acho que tem um insight importante e também chama a atenção nosso do ponto de vista de estratégia de governança, também um índice bastante baixo, de 34,7%, ou seja, as instituições nos parecem, pelo menos em nossas bases, e muitas delas, não terem desenhado um plano de como adotar essas tecnologias. Perfeito? Vamos seguir. E agora nós vamos fazer um corte especificamente dos hospitais da ANAP, daqueles 40 hospitais da ANAP que participaram aqui respondendo o questionário, né, 23% da amostra. Pode passar, por favor? Então, a distribuição desses hospitais é também uma concentração em São Paulo e no Sudeste, né? Temos também de outras regiões, mas uma concentração na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Podemos passar. A natureza jurídica, então, entidades sem fins lucrativos, entidades empresariais, conforme o CNES, distribuído 50%. Nós também olhamos a acreditação de qualidade, então vocês podem ver que a maior parte dos respondentes são acreditados JCI, depois Zona 3, temos alguns acreditados pela Quimentum, enfim, e apenas 7 hospitais ainda sem acreditação, pelo menos naquele momento de resposta. E a gente também utilizou a base do Observatório ANAP para falar sobre o número de leitos. Uma dúvida que provavelmente alguém tem é por que vocês não fizeram análise de base de número de leitos a partir do CNES? Porque a gente sabe que existe uma defasagem em relação ao número de leitos do que está na base do CNES e que os hospitais consideram como leitos operacionais. Então, a gente considerou o dado do observatório apenas para o corte dos hospitais da ANAP e aqui um pouco como eles são distribuídos. Então, a gente tem 2 hospitais com mais de 1.000 leitos, 2 de 500 a 649
e 17 hospitais com menos de 200 leitos. Podemos seguir. O índice de maturidade digital das instituições, dos hospitais da ANAP, é de 51,45, ou seja, na nossa base, os 40 hospitais da ANAP que participaram, respondendo, se autoavaliando com o DMI, já estão num nível de sofisticação, ou seja, do ponto de vista de estágio evolutivo, os hospitais da ANAP já estão em nível de sofisticação em relação à base como um todo, que ainda está, ou seja, os outros hospitais que ainda estão num estágio de evolução. Se a gente for colocar um nível de maturidade, a quantidade das instituições, a gente tem 5% dessas instituições que estão no nível de inovação já, nós temos 47,5% que estão no nível de sofisticação e 47,5% que estão no estágio ainda de evolução. E nós não temos nenhum dos hospitais da ANAP que está classificado ainda como, nessa nossa base, os 40 hospitais, que estão no nível tradicional, ou seja, que ainda não passaram para essa incorporação um pouco mais consistente de tecnologia dentro da sua organização. Podemos passar. Aqui a mesma coisa, a gente também fez uma comparação entre a ANAP e a média dos outros hospitais para saber onde elas estão localizadas, e a média da ANAP já está no quadrante superior esquerdo, essa bolinha azul que vocês estão vendo aqui no quadrante superior esquerdo, ou seja, já tem um maior nível de adoção tecnológica, ainda não o suficiente do ponto de vista de preparação para a jornada digital, mas um nível de preparação consideravelmente já em outro estágio em relação aos outros hospitais. E os outros hospitais estão, conforme toda a amostra, né, ainda aí com uma preparação baixa, uma adoção de tecnologia ainda, mesmo que quase limítrofe, ainda baixa, ou seja, ainda tem serviços e processos dentro da sua organização que ainda podem ser digitais, ainda pode ter incorporação de tecnologia. Só um comentário que aqui o gráfico não dá para ver bem esse ponto azul aqui, ó. Esse ponto azul que está azul mais claro, né, no quadrante superior esquerdo, para quem está remoto, representa a média dos hospitais ANAP, tá? Então, o que é interessante perceber é os hospitais, de uma maneira geral, né, na nossa amostra, a média está no quadrante inferior esquerdo, e a média da ANAP está no quadrante superior esquerdo, tá? Então, se a gente faz aquele trânsito do canto inferior esquerdo para o quadrante ideal, os da ANAP estão numa rota, digamos assim, talvez melhor do que a média, fazendo interpretação aqui do gráfico, Felipe, e deixo para a gente discutir na sequência. Perfeito. Vamos seguir. Aqui a gente olhando também a distribuição dos domínios dos hospitais da ANAP, então vocês veem que a adoção, né, de serviços e aplicações nos hospitais da ANAP é bastante maior, 58,33%, mas ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles a questão dos dados e informações. Ou seja, mais uma vez, eu reforço o que eu disse anteriormente, quando a gente tem muitas aplicações digitais, serviços digitalizados, a gente tem maior geração de dados e parece que nós temos uma grande oportunidade de utilizar melhor esses dados e também melhorar a forma como a gente lida com a tecnologia, com mais estratégia, com governança um pouco melhor. Podemos seguir. Quando a gente compara, então, o DMI ANAP versus outros hospitais, 51,45 os hospitais ANAP, 42,18 os outros hospitais, e a gente vê que os hospitais da ANAP estão superior em todos os domínios em relação aos outros hospitais, ou seja, né, vocês veem aí a linha amarela dos outros hospitais e a linha azul dos hospitais da ANAP por fora, né, ou seja, com os domínios maiores, em todos os domínios com desempenho melhor do que os outros hospitais. Podemos seguir. Aqui a gente fez uma avaliação, a gente tentou fazer uma avaliação se havia diferença entre os hospitais da ANAP entre as diferentes acreditações de qualidade e o resultado de maturidade digital. A nossa pergunta é, será que algumas das acreditações impactam significativamente na maturidade digital dos hospitais? Então,
a gente pode ver que os intervalos interquartis, né, ou seja, se você pega o primeiro, explicando um pouco do gráfico, né, a risca do meio é a mediana de cada um do grupo avaliado, né? Você tem a primeira base aí da linha, nesse retângulozinho, que é o primeiro quartil, mais à frente o terceiro quartil, e aí você tem as riscas do lado de fora, que são máximo e mínimo excluídos os outliers. Então, a gente vê que o intervalo interquartil, ou seja, o primeiro quartil, o terceiro quartil, ele se sobrepõe praticamente em todos os lugares, embora a mediana dos hospitais JCI seja um pouco maior, esteja um pouco mais elevada, ou seja, com um índice de maturidade digital um pouco elevado. Aqui eu preciso fazer duas observações. Não necessariamente correlação infere causalidade, então mesmo que houvesse uma correlação, a gente não sabe dizer o que é causa, o que é efeito do quê, e também que esse tipo de análise a gente sempre tem que fazer uma vírgula quando a gente não tem um número grande de hospitais dentro da mesma categoria, que isso às vezes enviesa um pouco a análise, tá? Mas, de uma forma geral, não nos parece significativamente que há uma diferença entre os diferentes níveis de acreditação, embora a mediana dos hospitais JCI seja um pouco maior e a mediana dos hospitais sem acreditação seja menor, inclusive, do que o primeiro quartil dos hospitais Zona 3 e JCI. Então, embora a gente não possa inferir uma correlação entre isso ou não, nos parece que os hospitais que não têm acreditação, eles têm um nível de maturidade digital um pouco menor. Ok? Vamos lá. Perfeito. Aqui tem um comentário do Diógenes, exatamente do que eu tinha falado, né? Tem um N muito baixo para um tipo de análise mais consistente. Exatamente, Diógenes. O que a gente pretende, Diógenes, nos próximos anos é enriquecer, aumentar essa base, inclusive ter uma base com mais hospitais para a gente poder, inclusive, comparar a evolução dos hospitais em relação à sua maturidade digital ao longo do tempo, tá? Então, mais uma vez, eu refaço o que eu disse. A gente precisa... aqui a gente só tem indícios, primeiros indícios, né, para a gente poder criar hipóteses e, à medida ao longo do tempo, poder analisar a evolução dos hospitais. Essa é uma primeira versão do mapa que a gente pretende publicar muitos e muitos ao longo do tempo. Quando a gente olha dos hospitais da ANAP, a gente tinha a possibilidade de ver o número de colaboradores que foram reportados dentro do observatório da ANAP. A gente fez um corte 21 e 22, um pouco mais recente dos hospitais da ANAP, são 15 instituições e um número de colaboradores bastante razoável, 42 mil colaboradores que foram reportados ali dentro do observatório da ANAP nos anos de 21 e 22. Por isso a gente fez esse corte. Quando a gente olha como é que está a competência digital desses colaboradores da ANAP, a gente tem 17.042 colaboradores que não estão inseridos em nenhum tipo de estratégia de competência digital, nenhuma iniciativa de competência, não há nenhum programa de competência digital para os colaboradores dentro das organizações, o que nos pareceu um número bastante preocupante. Embora a gente tenha 17.900 colaboradores já que têm incentivos para evolução, sendo que o resultado desses 17.960 corresponde a uma única instituição que reportou esse número de colaboradores dentro da base do observatório da ANAP, ok? Então, a gente tem 5.095 colaboradores que têm um ciclo de treinamento, a gente tem 1.952 que têm uma saúde digital no plano individual, e não temos nenhum colaborador, ou seja, nenhuma instituição que reportou que já tem um programa estruturado com ações contínuas. Ou seja, a maior parte das instituições da ANAP ainda não tem um programa e nem tem incentivos, ou seja, ainda tem bastante oportunidade de criar coisas novas para desenvolver competências digitais dos colaboradores. Podemos seguir? Estou fazendo um comentário, Felipe. Claro. Perfeito. Para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, existe o Atlas do SEBEX, né, de 2021. O SEBEX é o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Tá? E uma das conclusões do Atlas, são duas conclusões que me chamaram a atenção que tem correlação com isso.
primeira conclusão do Atlas é que top one, número 1 dos desafios do executivo da saúde, transformação digital. Certo? Então, sim, principal desafio dos executivos de saúde no Brasil, segundo o Atlas Sebex, é transformação digital. E aí tem uma outra questão, quais são os desafios que ele tem enquanto conhecimento, enquanto profissional que trabalha na área de saúde. Né? E perguntaram várias coisas, e transformação digital está entre as 3 áreas que o executivo de saúde disse, preciso saber muito mais. Então, olha o problema que temos, hein? A Tiana agora vai lembrar com as estratégias lá de PROAD, pensando em formação em recursos humanos, na área de saúde digital, mais para os executivos da saúde. Aqui a gente está dizendo, ó, tem um subdomínio que a gente pergunta, tem alguma estratégia para elevar a competência digital dos seus colaboradores? Né? A maioria não tem, ou tem qualquer coisa, né? E pouquíssimos têm algo, de fato, estruturado. Somente uma instituição, como o Felipe colocou aqui, que tem realmente um programa estruturado para elevar essa competência digital. Ao mesmo tempo, o Sebex disse, é muito importante, é minha prioridade, é meu desafio, e eu, executivo de saúde, estou dizendo, não conheço muito da área. Então, temos muito o que trabalhar em elevar a competência digital das instituições de saúde no Brasil. Tá? Felipe. Continuando, então, Cláudio, aqui a Jaque Vieira até perguntou aqui se tem algum resultado diretamente relacionado ao poder de investimento, já que a gente não consegue afirmar porque a gente não tem dado financeiro das instituições, tá? Então, por isso, infelizmente, a gente não consegue fazer esse tipo de análise, a gente pode debater depois ao final se isso pode ou não ter algum impacto aí para o futuro, enfim. E a Carol, vamos lá. Desculpa. Com relação com outras áreas, quer dizer, será que ao ter isso, uma competência digital maior influencia positivamente em quaisquer dos outros domínios ou dimensões? É algo que a gente pode responder à medida que a base cresce. Né? Hoje a gente tem esse recorte 175, mas à medida que estatisticamente consegue rodar tudo isso e fazer as correlações, é possível responder a essa e outras perguntas. Perfeito. Vamos lá. Vamos seguir. Podemos. Cultura organizacional. A cultura organizacional, dentro dos hospitais ANAP, já nos trouxe uma grata surpresa. 26.687 colaboradores são adeptos e incentivadores da transformação digital, ou seja, a maioria dos colaboradores já estão desse corte de 42 mil colaboradores de 15 instituições do ano de 2021-22, então já são incentivadores de transformação digital. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu quero fazer uma provocação. Se os colaboradores já têm esse desejo, se eles são incentivadores, etc., nós talvez não estejamos casando essa cultura com a competência, com a preparação dessas pessoas para lidar com o mundo mais digital. A gente tem aí 4.309 já que não tem resistência à mudança, que os gestores já estão engajados na transformação digital. Temos um pequeno número, 2.499, que a cultura da instituição é mais conservadora e a preferência por processos ainda manuais e não digitais. Ok? Ok, vamos lá. Então, indo para a terceira parte da nossa apresentação, cultura e estratégia como fatores da evolução da maturidade digital. Então, nós pegamos ali alguns subdomínios que estão encaixados exatamente dentro dessas 2 temáticas, cultura e estratégia, tá? Que são grande parte da composição daquele domínio, daquela dimensão, de preparação para a jornada digital, né? Lógico, tem alguns outros subdomínios, ainda tem um subdomínio que está dentro do domínio de dados, que compõe também a preparação para a jornada digital, mas aqui a gente queria olhar subdomínios específicos que correspondem à cultura e estratégia e como eles correspondem ao fator de evolução. Quando a gente olha a cultura organizacional dos hospitais brasileiros, a gente já tem 18,86% que estão ali que dizem que seus colaboradores já são adeptos e incentivadores da transformação digital. E 40% já dizem que que esses colaboradores não têm resistência a mudanças e que os gestores já estão engajados no processo de transformação digital.
nos pareceu um resultado bastante bom. A gente tem 2,57% dos profissionais da assistência não são resistentes à mudança e a gente tem 5,71% que as pessoas ainda preferem os processos manuais, a cultura da organização ainda é de preferência por processos manuais, 5,71%, aqui considerando todos os hospitais, tá, gente? Aqui a gente já saiu do corte ANAP, a gente está falando dos 175 hospitais da nossa base. Podemos seguir. E aí a gente foi fazer uma análise em relação à cultura organizacional e à maturidade digital. Aqui eu faço as mesmas ressalvas que eu fiz anteriormente, né? A gente não dá para inferir causalidade, a gente tem, às vezes, um N pequeno dentro de uma categoria, o que faz com que a análise não fique perfeitamente homogênea, possa ter algum viés, mas a gente vai tentar interpretar alguns indícios que estão aqui. Nos parece que as instituições que têm preferência, ou seja, que a cultura organizacional prefere processos manuais, são instituições que têm uma menor maturidade digital. Vocês podem ver aqui no terceiro item aqui, que está bem vermelhinho, né, que a gente tem uma mediana de transformação digital bastante baixa e o intervalo interquartil todo abaixo em relação aos que têm um nível maior de maturidade digital. Então, por exemplo, quando a gente olha que todos os colaboradores já têm, né, são engajados, aí são incentivadores da transformação digital, a gente vê que a mediana do índice de maturidade digital desses pacientes, dessas organizações, é muito maior em relação a, por exemplo, a quem não tem nenhuma preferência, inclusive ainda prefere os processos manuais, inclusive o intervalo interquartil deles está completamente longe, não há nenhuma sobreposição entre um e outro. Então, a cultura organizacional, ou seja, uma instituição que já tem os colaboradores engajados, que incentiva essa transformação digital, nos parece um ponto bastante importante na maturidade digital dos hospitais. Podemos seguir. Quando a gente fala de competência digital dos hospitais brasileiros, ou seja, o quanto o colaborador ali individualmente tem programas de capacitação para eles, né? Então, a gente vê que uma minoria tem incentivos e uma minoria tem programas estruturados, né? A grande parte dessas organizações ainda não tem nenhum programa voltado para a competência digital dos seus colaboradores. Agora vamos ver como é que isso se reflete no DMI. Veja que há uma grande concentração desses hospitais que não têm nenhum programa com um índice mais baixo, ou seja, tanto ter somente ciclos de treinamento, quanto não ter programa, a mediana desses hospitais, né, dessas organizações, está bastante abaixo dos hospitais que têm, tanto os que têm programa estruturado, quanto aqueles programas que já têm programas de incentivo para os seus colaboradores adquirirem as suas competências digitais. Então, nos parece também um ponto bastante importante na evolução da maturidade digital dos hospitais, a criação da competência digital, ou seja, incentivar os seus colaboradores a adquirirem competências digitais. Falando um pouquinho de equipe de TI, que também é um outro ponto que a gente avalia aí dentro de cultura e competência digital, né? Como é que é a equipe de TI desses hospitais? Então, a gente tem 6,29%, ou seja, um pequeno número de organizações que têm profissionais líderes dentro da área de tecnologia da informação, que são especializados em saúde digital. Aqui a gente está falando de CMIOs, de enfermeiros, por exemplo, que têm papel de liderança dentro das suas áreas de TI, ou seja, pessoas que têm especializações em área de saúde, que entendem de tecnologia, que são especialistas em tecnologia, mas também são especializados em saúde, como lideranças dentro da sua equipe de tecnologia, a gente tem 6,29%. Equipes que têm uma equipe multidisciplinar dentro da TI, com profissionais de TI e profissionais da área de saúde, são 20%. 32% tem equipe de TI que a gente chama ali com um perfil muito técnico. A gente tem 38,86% que tem analistas de negócio com experiência em saúde e não há equipe de TI organizada, 2,86%. Vamos ver o impacto disso no índice de maturidade digital. E esse nos chama bastante atenção, né? Porque você pode ver que o intervalo interquartil
das instituições, das organizações que têm profissionais de saúde, aliás, que têm profissionais especializados em saúde, na liderança das equipes de tecnologia, tem um desempenho, inclusive considerando todo o intervalo interquartil, não só a mediana, bastante deslocado em relação ao índice de maturidade digital. O número de organizações que não tem TI organizada, ou que a equipe de TI tem um perfil muito técnico, você vê que ele está bastante abaixo dos outros, né? E tem uma grande concentração de organizações que estão nesse perfil de, por exemplo, que tem uma equipe de TI já organizada, mas que tem um perfil muito voltado para a tecnologia. Então, nos chamou bastante atenção esse fator aqui, né? E talvez seja um ponto para a gente discutir mais adiante. Falando da estratégia digital dos hospitais brasileiros, ou seja, quais são as organizações, quantas são as organizações que já têm uma estratégia formal, ou seja, que a transformação digital faz parte do seu planejamento estratégico. Então, 2,86 coloca que a transformação digital é um elemento central para a geração de novos negócios. Felipe. Aqui a gente tem... Perdão, Cláudio, pode falar. A gente calibrar o tempo, já são quase 10h30. Eu sei que mais algumas coisas, mas sugiro que a gente foque muito nesses slides aqui, ó. Perfeito. E aí a gente passa depois por RIMS e aí abre na meia hora conforme programado. Perfeito. Pode seguir, então, isso, perfeito. Então, a estratégia digital. Aí, mais uma vez, eu faço a ressalva, né? É um N pequeno, e quando a gente tem um N pequeno, esses gráficos, às vezes, têm um viés, mas a mediana da transformação digital como elemento central para a geração de negócios, tanto a mediana quanto o intervalo interquartil estão bem superiores aos outros em relação à maturidade digital. Então, parece, né, inclusive, aí com uma mediana superior a 70. Então, nos parece que os hospitais que colocaram a transformação digital como ponto central da sua estratégia, nos parecem ter uma evolução bastante considerável na maturidade digital. Mais uma vez, são indícios, é difícil estabelecer causalidade, né, relação de causalidade aqui dentro, mas são indícios que a gente vai amadurecer nos próximos anos. Investimento e transformação digital. Aqui está muito mais ligado, eu sei que a Jaque perguntou em relação ao poder de investimento, aqui está mais ligado a como o orçamento é organizado, né? E aqui, a gente, quando um orçamento que é o mais verdinho, é planejado, né, e organizado, estruturado conforme o plano de transformação, a mediana é a mediana mais alta, e também com intervalo interquartil bastante superior. Os hospitais que não têm um orçamento específico para a tecnologia têm um desempenho no processo de maturidade digital bastante abaixo dos outros, e aqueles também que têm um orçamento para TI, mas sem grande autonomia dentro desse orçamento para as decisões de transformação digital também têm uma mediana bastante abaixo do ponto de vista de maturidade digital. Podemos seguir? A estratégia de inovação, ou seja, será que as instituições que já têm estratégia de inovação mais avançada, né? Ou seja, a inovação já como um gerador de negócio da instituição, tem maior maturidade digital? A gente consegue ver aqui que nenhuma estrutura, né, nenhuma atividade de inovação, a mediana é a mais baixa, né? E o intervalo interquartil também está bem inferior aos hospitais que têm maior nível de maturidade digital. Então, não ter, para a gente, parece uma interpretação bastante importante, porque, inclusive, tem um N bastante significativo concentrado nesse grupo. E algumas iniciativas isoladas também têm um grande N concentrado. Vocês podem ver que a distribuição, inclusive, interquartil é bastante homogênea, né? Ou seja, o tamanho da reguinha, tanto de um lado quanto do outro, da mediana, é bastante homogêneo. Então, parece que esse comportamento é um comportamento bastante padrão do ponto de vista de onde chegou no DMI, ou seja, um DMI abaixo de 50, né, ainda num processo de evolução. Então, essa interpretação nos parece um pouco mais consistente. Podemos passar. E aí, por fim, RIMS e maturidade digital. Pode seguir. Os hospitais que são RIMS 7 têm um índice de maturidade digital de 68,7,
os hospitais com RIMS 6 têm um nível de 50,1 e os outros hospitais que não têm acreditação da RIMS, não têm a certificação da RIMS, têm um índice de maturidade digital de 43. Aí o tamanho das amostras, a gente sabe ainda que são poucos hospitais, né? 3% estágio 7, 3% estágio 6, 94% sem nenhum tipo de certificação pela RIMS. Podemos seguir. E, por fim, analisando o DMI desses hospitais. Então, vejam que os hospitais RIMS 7 têm um nível bastante elevado de maturidade digital, inclusive, né, quando você olha aí o intervalo interquartil do DMI dos hospitais que não têm e os que têm RIMS 7, né, que eles estão bastante deslocados, ou seja, embora a gente faça a ressalva que o N não é muito grande em relação aos hospitais RIMS. Aqui no RIMS 6, vocês podem ver que tem uma distribuição assimétrica, que a gente chama nesse gráfico, né, em relação à mediana, é que a gente tem muitos hospitais que estão num quartil, que tem uma proporção grande num quartil, que pesam muito no quartil em relação ao outro. Então, é isso que causa o efeito. Então, é isso. Aqui analisando, né, como é que estão os hospitais RIMS em relação às dimensões, né? Então, vocês vejam que os hospitais RIMS 7 é a bolinha verde que está lá em cima, a média, né, dos hospitais RIMS, que eles têm tanto adoção de tecnologia como uma preparação grande para a jornada digital. Então, eles têm as duas dimensões bem posicionadas, quase todos os hospitais RIMS 7 estão posicionados nesse quadrante superior direito. Em relação ao RIMS 6, nós temos uma grande parte desses hospitais concentrados ali no quadrante superior esquerdo, com alguns já no superior direito, e a grande massa dos outros hospitais no quadrante inferior esquerdo, ou seja, com tanto a preparação quanto a adoção de tecnologia ainda mais baixo. Pessoal, é isso, os dados que a gente queria apresentar. Cláudio, fica à vontade aí para conduzir as discussões. Se tiver também algumas perguntas aqui no chat, eu vou interagindo com vocês. Muito bom. Felipe, muito obrigado, parabéns aí pelas análises. Tem muita coisa, gente, para a gente explorar aqui, muita coisa. A gente fez uma avaliação segundo todos esses critérios, com as ressalvas já ditas aqui, mas tem muito material, né? E aí, para terminar e abrir aqui para algumas considerações, quais são os próximos passos, né, desse nosso mapa de transformação digital? Primeiro, foi a apresentação para vocês aqui nesse café da manhã, NAP, dos resultados de análise que fizemos até agora, né? O segundo passo, que a gente vai publicar nas próximas semanas, um white paper, né, descrevendo essas análises com as conclusões dos nossos especialistas aí liderados pelo Felipe, né? Então, esses comentários todos com a interpretação de cada um desses gráficos, com comentários gerais, será publicado num documento que vocês poderão ter acesso também nas próximas semanas. E o terceiro passo, né, é que nós vamos publicar parte dessas informações num site interativo para vocês entrarem, clicarem, etc., com o cuidado extremo também de privacidade e confidencialidade das informações, tá? Então, vai ter sempre esses momentos de discussão, um momento de publicação de um documento que explica melhor tudo que a gente está analisando e um terceiro para vocês também usarem essas informações controladas, os aspectos de privacidade e confidencialidade, tá? Convite quem não respondeu, que é hospital, respondam. Vocês que têm clientes, são fornecedores, convidem seus clientes a responderem, né? E à medida que isso vai crescendo, a gente vai, aqui de maneira coletiva, distribuindo essas análises para que a gente consiga ver para onde está indo. Aquele bloco mais estatístico que o Felipe mostrou, né, nos dá, pelo menos, reflexões. Será que vou chegar no meu hospital e vou dizer, bom, vale a pena investir mais em equipe de TI porque pode elevar a nossa maturidade digital, né? É um indício, faltam ainda elementos estatísticos mais sólidos para a gente afirmar isso. E tem outras perguntas que vocês podem ter, como eu falei bem no começo, vamos responder a partir das análises que tem aí, tá bom? Então, pessoal, o que eu proponho? São 10h36. A gente tem até às 11 horas para questões, perguntas, tá? E depois a gente tem que encerrar pontualmente às 11. Cláudio, Opa, tem uma pergunta aqui online da Karine Junqueira.
que ela está perguntando: instituições com alto DMI refletem uma aderência pelos usuários assistenciais, principalmente médicos? Qual a estratégia para garantir a aderência desses profissionais? Karine, eu vou fazer uma pequena análise aqui e vou te dar minha opinião, tá? Minha interpretação a respeito, que aí não faz parte do estudo, também é um pouco da minha experiência, tá? Como gestor. Na minha opinião, um dado que veio aqui no nosso estudo e que me fez pensar a respeito da aderência dos usuários aos serviços tem muita coisa que a gente sempre fala a respeito de o quanto a ferramenta tecnológica poderia ser melhor, poderia ter maior usabilidade, etc, etc. Mas depois que eu vi o dado a respeito do quanto a gente tem investido em relação às competências digitais dos nossos colaboradores, me fez refletir se será que a gente não tem um déficit nesse ponto. Será que muitas vezes a gente reclamar que algumas ferramentas digitais nas nossas organizações não são adequadamente utilizadas? Será que não é porque nós temos investido pouco nos colaboradores para que eles sejam pessoas com maior competência para lidar com as ferramentas digitais? Então, esse foi uma das reflexões que eu fiz olhando para o dado, baseado muito também na minha experiência. Né? A gente fala sempre da usabilidade das ferramentas, mas eu acho que também a gente pode olhar para a questão da cultura, ou seja, os colaboradores querem, eles entendem que o mundo é mais digital, eles estão predispostos a fazer isso, mas quanto a gente tem investido na capacidade dessas pessoas a lidar com as ferramentas digitais. E aí eu não estou dizendo necessariamente investir dinheiro nisso, mas também com estratégias adequadas para desenvolver competências digitais. Então, tem bastante da minha opinião pessoal aqui, não necessariamente de dados que estão nos estudos, tá bom, Karine? E em breve nós também vamos ter algumas outras análises do trabalho que é feito com a CLAS. A CLAS é uma organização americana que também nós somos parceiros para a América Latina, de avaliar o grau de satisfação, né, que tem a equipe assistencial em relação ao uso das tecnologias, em especial em relação ao uso do prontuário, tá? Eventualmente, no futuro breve, a gente vai publicar isso também em parceria com a classe. Pergunta. Oi, na verdade, eu só queria complementar o que o Felipe falou. Eu trabalho na área de sucesso do cliente e eu vejo que, na verdade, é uma junção muito importante esse ponto que o Felipe falou. Quando a instituição ela adota uma solução digital, é muito importante nós termos duas pessoas dentro da instituição. Um é o superusuário, que é alguém que vai ser o expert, que vai saber muito daquela ferramenta, e o outro é o sponsor. Então, alguém da liderança que realmente fala, olha, nós contratamos isso e nós entendemos que é importante o uso dessa solução. Então, dentro da instituição, se não tiver essas duas pessoas, fica realmente muito difícil o uso, mas do lado da indústria, que eu sei que tem muitas pessoas aqui da indústria, falta, às vezes, um profissional. A indústria investe muito na tecnologia, investe muito na solução digital, mas ela investe muito em quem vai vender, mas esquece quem vai ajudar que as instituições façam a adoção dessa ferramenta. Então, por isso que dentro das indústrias, hoje é importante ter o pós-venda e ter alguém focado no sucesso do cliente. Então, acho que quando nós temos dentro da indústria o sucesso do cliente, alguém que vai acompanhar o cliente na jornada da adoção, e dentro da instituição, as pessoas que vão estimular o uso, aí nós temos o sucesso garantido. Bom, muito obrigado. Mais comentários aqui presencialmente? A gente vai fazer sempre uma agora presencial e depois uma remota. Tá, obrigada, Cláudio. A pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, né, do índice. Eu fiquei curiosa para saber o índice global também, se vocês têm esse dado ou não. Mas o que eu ia dizer é que o Felipe tocou muito nesse ponto da transformação digital, né, e falando também da transformação cultural. E não tem nenhum tipo de transformação cultural que eu já tenha visto se a gente não começar a preparar, e fazer isso parte da cultura é preparar a liderança. E isso fazendo da liderança top-down,
né? Não tem como a gente fazer até, como você mencionou, né? Como é que a gente toca aquela pessoa que está lá no dia a dia? Essa pessoa vai ser tocada de acordo com a liderança top-down, esse tipo de situação. Então, não tem como a gente fazer uma transformação digital, uma transformação cultural, se a gente não preparar essa liderança para isso. Plenamente de acordo. Uma das perguntas que a gente tem no índice é o quanto essa estratégia digital é parte integrante do dia a dia da diretoria, se o conselho de administração também incentiva essa transformação digital, ou se é algo só que está lá na base, né? E aí o que falta é tentar comprovar estatisticamente que isso é verdade. Isso vai acontecer à medida que a gente tem uma base maior para dizer, veja, as instituições que têm uma maturidade digital mais alta, elas fizeram isto. Conselho de administração, C-Level e toda a cadeia até chegar lá no colaborador que está trabalhando no UTI, por exemplo, todos têm cultura inovadora, tem competência digital, e isso fez a diferença. A gente vai tentar responder isso de maneira estatística no futuro breve. Por enquanto, são indícios. Eu acredito nisso, você acredita nisso, a maioria que está aqui acredita nisso, né? Então, vamos trabalhar para incentivar isso daí. Muito bom, Carlos. Obrigado. Alguma pergunta remota? Cláudio, a gente tem uma pergunta aqui de qual site que vai ser publicado, né? A gente vai publicar no site da Focus, né, Cláudio? Então, www.focusla.la, né? Então, vocês acessem, a gente deve publicar isso bem em breve, e também a gente divulga nas redes sociais da Focus, que vocês podem seguir no LinkedIn, no Instagram. Aqui tem uma colocação interessante que eu vou compartilhar, que é a Lúcia Delfante fala sobre o sponsor do superusuário é essencial para o sucesso da implantação, e eu concordo plenamente. E aí eu quero só fazer um comentário, porque até há pouquíssimo tempo, né, Cláudio, eu era cliente da Focus e estava passando por um processo de certificação da RIMS, eu trabalhava na BP como executivo de tecnologia médica e inovação lá, e uma das coisas que sempre perguntou durante o processo que a gente passou de recertificação, né, com os auditores da RIMS, sempre perguntava para a gente como é que vocês escutam o corpo clínico ou o usuário final a respeito das melhorias no sistema? Ou como é que vocês fazem os retreinamentos, né, sustentam esse processo dos usuários sempre estarem up-to-date com as novidades do sistema ou com os recursos do sistema, ou até mesmo resgatar funcionalidades do sistema. Então, ter estratégias de estar em constante diálogo, né, das áreas de tecnologia, das áreas que usam, que moldam o sistema em relação ao usuário é importante, e também esse diálogo constante, e também como é que a gente sustenta que os usuários estão sempre por dentro do que tem de atualização, do que tem de recurso, como é que a gente aprimora os recursos, né? Geralmente, quando a gente implanta o sistema, né, Cláudio, a gente tem lá 2 sistemas de apoio à decisão clínica. Depois de alguns anos, se você tiver uma boa estratégia, você consegue ter 10, 15, 20 apoios à decisão clínica dentro de um prontuário eletrônico, por exemplo, um bom prontuário eletrônico. Então, todas essas questões, elas precisam ser um foco estratégico de organização, fazer parte realmente de um plano de jornada de transformação. Tem mais algum aí na sala, Cláudio? Governança do processo de transformação digital é requisito do estágio 7 da RIMS. Talvez, porque já se tenha certeza de que isso precisa acontecer para elevar a maturidade digital como um todo, né? Mas agora uma pergunta aqui, comentário? Opa, vamos lá. Oi, bom dia a todos. Eu sou Letícia Rosas, eu represento aqui hoje a UP Health. Já trabalho a vida toda em operações da área da saúde, sou também ex-Amil, da onde eu conheço o Felipe, meu amigo, e eu tenho uma pergunta que eu queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência, né? Vindo de operações e já tendo passado por diversas migrações de sistema, que passa aí pela parte de transformação digital, é muito comum chegar na hora da gente fazer um diagnóstico, a gente ouvir que o sistema não funciona, né? E aí fica a dúvida que se é o sistema que não funciona
o usuário, né, que está lá na ponta, que deixou de entender a funcionalidade do sistema, né? Nessa hora que vocês são lá contratados para fazer esse diagnóstico, como que vocês fazem o diagnóstico e a entrega desse diagnóstico para o seu cliente, né? Vocês são contratados só na hora que já tem que fazer a implantação, ou vocês normalmente participam do processo todo e fazem aí a sugestão, né? Que inclusive passaria pela esse plano de olha, treina a tua equipe, reaproveita o teu sistema, porque aí não é o problema que o sistema não funciona, é a falta do conhecimento. Porque nem sempre a instituição é grande o suficiente em rede para implantar um TASI, um MV, né? Como que isso... Muito bom, obrigado pela pergunta. Primeiro, algumas constatações dada a nossa experiência nesse cenário, né? Primeiro que implantação e migração de sistemas é um projeto de transformação digital, tá? Você está cuidando ali da base, né, para poder fazer depois bem feito todas as demais integrações, todos os demais recursos da própria solução e também de outras soluções que se integram na solução principal, né? Então, é um projeto de transformação digital. E nesses projetos, gestão de mudanças é essencial. Você começou a falar alguns elementos aí da gestão de mudanças, né? E, em especial, engajar, ouvir, treinar bem o usuário final. E concordo com a sua colocação que muitas vezes não, a maioria das vezes não é problema da solução. Nenhuma solução é perfeita, alguns têm seus problemas, tem bugs, isso é o nosso dia a dia, né? Mas a maior parte é subutilização das soluções. Muito frequentemente, quando a gente avalia instituições, a gente vê isso claramente. O sistema ABCD tem a capacidade de, mas não é utilizado. Ou é utilizado de maneira equivocada, porque não se absorveu o conceito e a melhor prática que está embutida naquela solução. Então, de novo, é gestão de mudanças, fazer com que o usuário final possa aderir melhor à solução, né? No nosso trabalho, a gente passa por tudo isso, porque sem isso, não tem transformação digital com sucesso, né? A gente costuma, na Focus, dizer ultimamente, né, que nós funcionamos como uma enzima catalisadora. A transformação digital é uma reação química, né? Ou bioquímica, melhor dizendo, né? Onde tem vários elementos, né? E aí, a atuação de gestão de projetos, gestão de mudanças, avaliação de processos, né? Colocar tudo isso para rodar é a enzima catalisadora que estava faltando para a reação bioquímica acontecer mais rápido, acelerando a transformação digital, tá? Então, isso que a gente tem feito e o que a gente vê por aí. Comentários online? Posso responder? Claro, Carol. Um adendo? Vai lá, Carol. Fiquei com a língua coçando, falando de implantação e de avaliação de clientes, né? A gente começa pelo processo, te respondendo a pergunta. Por quê? Porque sistema é gosto. O sistema está no mercado porque ele tem seu valor. Você analisou, viu que você gostou e foi lá e colocou ele no mercado, no teu hospital. Por que não deu certo? Por que o sistema é ruim? Então, essa acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, normalmente, ele não dá certo porque a gestão de mudança não foi bem feita, porque o processo não está bem definido, porque eu não encaixei as pecinhas da forma correta. Então, normalmente, a gente começa por entendimento, tanto de como esse processo foi colocado dentro do sistema e depois de como essas pessoas foram preparadas para esse sistema. Por isso que a gente fala em preparação para a jornada digital. Porque se as pessoas não estão preparadas para absorver aquela mudança, também é outra questão que vai dar errado, né? Então, a gente começa pelas pessoas e depois chega no sistema. Porque bug até o Windows tem, a Apple tem, todo mundo tem. Então, o sistema vai ter seus problemas? Sim, todo sistema tem seus problemas. Mas não é ele que inviabiliza o uso do sistema. O que inviabiliza o uso do sistema normalmente são processos mal definidos, integrações mal feitas, pessoas não preparadas.
Só complementando também o que a Carol está falando, é uma questão de entregar valor também para o usuário final, para a liderança. A gente percebe bastante isso nos nossos projetos, inclusive resistência à mudança, né, que o Felipe falou bastante, envolve muito essa questão de muitas vezes o cliente ou o usuário final não enxergar valor naquilo que tá sendo colocado. Ele entende muitas vezes como uma burocracia a mais no processo dele, né? Então, o sistema ele precisa estar ali aderente ao processo, o processo precisa estar aderente ao sistema, então a gestão de mudança, mas principalmente também fazer com que o usuário final enxergue o valor daquilo. E muitas vezes os fornecedores pecam um pouco nisso, eles não conseguem mostrar o valor, né? Eles só falam, agora você não vai usar mais esse papel, você vai usar esse sistema aqui. Então, e aí, você só está trocando o papel pelo sistema? O cara não vai gostar, vai achar que é só uma burocracia a mais no processo dele, está engessando o processo dele. Então, tem muito a ver com essa questão de entrega de valor, de você mostrar isso para o usuário. Olá, meu nome é Laís, eu sou fundadora da QBEM. A QBEM é uma empresa de área de dados e que foca em interoperabilidade em saúde. Então, eu venho do mercado americano, conheço um pouco de como é que funciona nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil para entender um pouco mais do mercado aqui. Estou muito feliz de participar e de ver esse índice que foi muito, muito bem feito. Parabéns para todo mundo. Eu tenho uma dúvida muito importante, acho que sobre decisão baseada em dados, assim. Como é que vocês veem hoje o mercado? Quais são os maiores desafios, assim, para que os hospitais fiquem mais maduros em decision making? Olha, mas eu vou deixar o Felipe falar, porque ele gosta muito desse assunto também, mas só para dizer que há uma questão no índice que a gente avalia isso, né? Porque certamente nós precisamos de hospitais que sejam data-driven, né? Tem orientado a dados, as decisões são tomadas não de maneira inspiracional, né? Tem que ter o dado para guiar a decisão clínica individual do médico, do enfermeiro, de todos, dos gestores, né? E as soluções precisam entregar isso, para coletar o dado de maneira mais automática, gerar os indicadores e publicar os indicadores para que eles possam ser a base da tomada de decisão. Nós avaliamos isso, as notícias não são muito boas, tá? Vocês viram lá que dados e informações, né, Felipe? É o pedaço que está menos maduro, como a Carol lembrou. Um comentário rápido, Felipe. Meu comentário eu voltaria ao ponto de que a gente já tem uma grande massa de dados, porque a gente já tem um número considerável de hospitais gerando dados em seus prontuários eletrônicos, em alguns outros sistemas, ainda não no mesmo nível dos Estados Unidos, ainda nem de longe a gente está nesse nível ainda, mas já temos um nível considerável. Mas a gente ainda tem coisas muito primárias a respeito de como lidar com uma base de dados, como armazenar corretamente esses dados, processar esses dados e transformar esses dados em informação para os usuários, que ainda tem muito o que se fazer. São pouquíssimas as instituições que já têm a capacidade de pegar essa massa de dados, falar que aquele dado é confiável e transformar esse dado em informação para tomada de decisão. Infelizmente, o nosso cenário ainda é bastante propenso para um desenvolvimento de médio prazo em relação ao dado. Então, para quem está nesse mercado, eu entendo que tem muita oportunidade ainda, e eu acho que é um trabalho que a gente vai precisar fazer bastante consistente aí nos próximos anos para a gente melhorar isso. Perfeito. Alguma pergunta online, Felipe, você está vendo aí? A gente tem pergunta, baseado, Cláudio, tem duas perguntas aqui, do Luiz e do Airlan Bronzon, que são perguntas a respeito de adaptação do usuário a um novo sistema ou como manter, por exemplo, o engajamento do corpo clínico nesse processo de transformação digital, ou seja, como manter isso, como manter as pessoas interessadas em usar e se adaptarem a um sistema. Essa é basicamente a pergunta. Então, se vocês quiserem aí, Carol, você, Luiz, quiserem começar. Carol, ele é experto nisso. Vai, Carol. Sobre engajamento do corpo clínico, você podia até me ajudar também, né? Te ajudo, Carol. Senhora, você responde. Mas eu vou falar um pouquinho. Gente, o corpo clínico, como o Luiz falou, ele só vai engajar com entrega de valor, né? A gente precisa trabalhar no entendimento de como que esse sistema vai entregar valor para ele. Ele precisa entender o porquê das coisas.
né? Médico e o pessoal de TI são muito parecidos nesse sentido. Ele só anda se ele entender o porquê das coisas, senão ele não anda. Então, a primeira coisa é trabalhar nos processos e no porquê das coisas. Pode não ser o impacto direto na atividade dele, mas se for uma atividade que ele tem, enxerga valor, né, naquele resultado, ele vai se engajar. Então, a gente precisa chegar primeiro nesse entendimento, depois na forma como a gente vai treinar esse médico, né? O médico não vai para a sala de aula, ele não tem tempo para ir para a sala de aula, tempo para ele é dinheiro, e isso está muito inserido na cabeça dele. Então, não adianta pensar em dar treinamentos dentro de um auditório, porque isso não vai acontecer. A gente precisa pensar em treinamentos de outros formatos, né? Então, pequenos filmes, quiz, né? Outros formatos que estão disponíveis no mercado, rápidos, né? De 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, no máximo, para que ele olhe e já saiba o que ele vai fazer. O resto é operação assistida. Tem que investir em operação assistida, não tem jeito, porque não vai para a sala de aula. E outra coisa, pega os residentes, pega o pessoal que fica mais no hospital e coloca para dar esse apoio do dia a dia. É a linguagem igual, né? É saber falar a mesma coisa, no mesmo formato. Isso também traz essa agregação. Então, você colocar um pessoal de TI para treinar um médico, o pessoal de TI está preocupado em dizer, olha, você clica aqui e faz assim, não. E aí, pronto, já foi. A atenção do médico já está em outra coisa, já está em outro problema, já está no WhatsApp dele, já está em alguém perguntando alguma coisa. Você não vai dizer como ele vai usar a ferramenta, você vai dizer como ele vai fazer o trabalho dele naquela ferramenta. É totalmente diferente. A pegada é outra. Então, a gente precisa se preocupar em falar a linguagem daquele público, né? Então, eu acho que é o processo, a entrega de valor e o treinamento que vai fazer esse engajamento. E que é algo contínuo. E que é algo contínuo. Contínuo. Virou, tem que repetir os ciclos todos que a gente faz sempre de avaliar, ver o que é que falta e rodadas de melhoria contínua, tá? Pessoal, então quero encerrar aqui agradecendo primeiro a equipe da Folks que trabalhou nisso. Cláudio, só para avisar, a gente está encerrando agora com 122 pessoas ainda online, a gente começou com 140, não sei quanto foi o pico, mas parece que o pessoal gostou, né? Porque é uma reunião longa e mantiveram-se conectados. É isso aí. Então, obrigado, Felipe, obrigado, Carol, Virgínio, Bernardo, toda a equipe da Folks está aqui, o Vitor, e todos que fazem parte aqui da nossa empresa, tá? Então, muito obrigado vocês em especial. Obrigado à equipe da ANAP, né, pela parceria, né, o local, por toda a organização aqui desse café da manhã. E obrigado a todos vocês por terem ouvido aqui um pouco sobre o mapa da transformação digital. Vamos muito falar disso no futuro. Muito obrigado a todos.